Estamos aqui para conversar um pouquinho. Vocês já sabem que eu sou a professora Regina Chikoski, que trabalhei com vocês na disciplina Literatura Infanto-Juvenil. E estamos aí na reta final, antes da prova. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos de todos os polos. Espero que estejam... Tem gente que está sem imagem. Bom, não sei o que eu posso fazer para resolver, Manuel. Mas para mim está tudo ok aqui. Estão aparecendo as mensagens de vocês. E eu gostaria de saber se vocês têm, se a gente pode usar o tempo para fazer uma revisãozinha rápida, ou se vocês já preferem ir direto ao ponto, tirando as dúvidas pontuais que vocês tenham, que de repente eu fico falando e gasto o nosso tempo, e sobra um pouco para as perguntas. De todo modo, então, se vocês já quiserem ir fazendo, estão preferindo uma revisão? Isso, então, eu acho que eu preparei alguns slides, que eu espero que esteja aparecendo aí para vocês também. Eu faço uma revisão assim, vou indo rápido pelos slides, e aí a gente volta nas dúvidas pontuais, naquilo que vocês, de fato, precisam. Tudo bem, já vi que a maioria está preferindo uma revisãozinha básica dos pontos principais. Então, se a gente observar a literatura para a criança, ela teve crescimento significativo no Brasil. Inicia com importações de obras, traduções dos clássicos europeus e depois passa pelo boom nacionalista e teve seu marco principal com Monteiro Lobato. Então, da tradução, aí a gente fica mais ou menos só nisso, aí tem essa explosão dos anos 70 para cá, e o início do século XX é marcado mesmo com Monteiro Lobato. Mas dos anos 70 é que a gente vê, de fato, uma grande explosão na literatura. Opa, peraí, que eu quero... Aqui, ó. Próximo. E poderia ser função dos pais trabalharem a literatura, contarem histórias, não trabalhar no sentido como professor, mas apresentar o livro para a criança. Só que muitas vezes o que acontece? Pais não têm condições financeiras, não têm essa cultura do livro em casa e vai competir ao professor das séries iniciais, dos primeiros anos escolares, o papel mais importante, que é o de despertar o gosto pela leitura, de seduzir o leitor desde os seus contatos iniciais ali com os livros. Então, a vocês que trabalham já na escola ou que trabalharão no futuro, compete a vocês incentivar, promover o livro nessa fase aí, quando a criança entra na escola. Um dos mecanismos mais fáceis é por meio da contação de histórias, porque a criança já gosta da contação de histórias, ela vem imbuída com vontade de ouvir. Adultos gostam e crianças muito mais. Então é muito importante ler ou contar histórias para crianças sempre. O livro da criança que ainda não domina o código escrito é a história contada. Principalmente quando for bem contada, com dedicação, cuidados com a voz, com a entonação. Isso é muito importante. Então, o ato de contar já é algo que favorece a atenção, desperta o imaginário, a atenção, e ainda depois, se você consegue dizer, olha, esse livro essa história saiu desse livro aí, é o que importa. E lembrem sempre eu gosto do pensamento desse pesquisador, Lúcio Pavels, ele diz o seguinte: quando uma criança escuta a história que se lhe conta, penetra nela simplesmente como história. Mas existe uma orelha detrás da orelha que conserva a significação do conto e o revela mais tarde. Então, às vezes, você conta, a criança pode ser que entendeu, não entendeu, mas vai ficar guardado no imaginário, no subconsciente dela, e vai se revelar essa história muito mais tarde, em especial os contos de fadas. Quando fala assim contos de fadas, eu acho que assim, de fundamental importância que eles circulem nas escolas. Então, no passado, os contos eram um pouco mais cruéis que hoje.
Mas com todos os sinais felizes e os açúcares adicionados a eles, eles perderam um pouco da capacidade de fazer as crianças amadurecerem. Então, as editoras acabaram cortando, enxugando, e deixaram eles sem sabor, sem conteúdo. E o conto ele perde bastante se ele for reduzido, porque vocês imaginem, obra de arte você não mexe. E o conto de fada é uma obra de arte, uma obra literária. Se vai cortando, vai enxugando, ele praticamente desaparece o seu sentido. Então, o importante é contar os contos, mas buscar aquelas versões mais completas. E pelo trabalho que vocês fizeram com a Cinderela, vocês perceberam lá que um dos indicativos para você saber quando que a história é boa, se você não a conhece, um dos elementos é observar a questão do número 3. Se os atos acontecem 3 vezes, se há uma repetição de um fato 3 vezes, se tem o número 3 rondando a história. Esse é um bom elemento de que a história não está tão resumida. Então, contar contos de fadas é muito, muito importante. O outro conteúdo que nós trabalhamos foi discurso literário. Eu não dei nenhuma tarefa em especial sobre isso aí, mas deixei bem especificado no e-book e expliquei bastante, escrevi bastante sobre isso para vocês entenderem de forma fácil. Então, o discurso utilitário é aquele que, pelo próprio título, pelo próprio nome, você já percebe, útil, tem alguma utilidade. E ele é muito mais comum na literatura destinada às crianças, porque ele visa o quê? O ensinamento. Parece assim que os escritores do passado pensavam que a literatura tinha esse propósito, ensinar. Mas a arte não tem que ter essa função imediata do ensinamento. Tem outras áreas que fazem isso, outras disciplinas, outras... E aí veio uma corrente justamente contrapor essa do discurso utilitário, dizendo que a literatura deveria ser estética, aberta, com um discurso artístico, livre de intenções moralistas, que é esse terceiro do slide ali. O discurso estético, ele se apresenta artístico, livre de intenções moralistas, sendo um texto aberto, permitindo que o leitor encontre a trilha, ou melhor, faça a trilha. Esse é o melhor discurso para você encontrar num livro de literatura para crianças. Artístico, aberto, livre de intenções pedagógicas, intenções claras de ensinamento, que vai bem na oposição do utilitário. Mas como vocês sabem, romper com o passado não é uma tarefa fácil. Por mais que a gente tente e queira, a gente não consegue facilmente dizer agora vai ser assim. Toda aquela carga que você carrega no pensamento, na forma de pensar, de escrever e de agir, acaba refletindo nos seus atos e, no caso dos escritores, na escrita. E, no meio desses, acaba tendo o quê? Um discurso utilitário às avessas. Já deixei no meio ali do slide de propósito. Ele não é utilitário como o primeiro e não chega a ser estético como o último. O utilitário às avessas apresenta um caráter de renovação, mas ao mesmo tempo busca passar informação, ainda que modernizando os conteúdos. É o caso, por exemplo, de escritores como, você está aqui, Ruth Rocha. A Ruth Rocha tem muito disso, que ela escreve um texto bonito, fala de reis e rainhas e castelos, e no fundo, ela está falando da nossa política, dos nossos presidentes e governantes e da forma como eles agem. Ou ela pega lá um texto que vai falar do meio ambiente, no fundo ela quer que a criança aprenda a cuidar do meio ambiente, mas não tão diretamente como no passado, que simplesmente, a boa criança é aquela que escova os dentes, faz isso, que era um livro para ensinar a escovar os dentes, por exemplo. Então, o utilitário às avessas, ele não é tão direto, mas mesmo assim ele ensina, só que de forma disfarçada. E o estético é o que se busca e que se prega hoje como boa literatura, embora tenha em menor quantidade do que os... É o fim dos slides, e aí depois, se vocês tiverem perguntas pontuais, a gente retoma. Em relação ao formato, ao modelo de livros para crianças. Então, hoje o mundo é da imagem, da era virtual, da era do apelo mesmo visual.
E as editoras também têm investido fortemente nesse quesito, aliando o objeto livro, que o texto, a ilustração e o projeto gráfico, eles dialogam de forma muito criativa. Vocês viram isso nos vídeos que eu trabalhei lá como ilustração. O livro é um objeto artístico, é uma maquete, é algo que interage, que salta, que pula, que você movimenta. Então, todos esses recursos as editoras aliaram na tentativa de atrair leitores. Inclusive, tem reeditado obras clássicas com o objetivo mesmo de deixar esse livro mais bonito, mais atraente e que saia da estante. E nesse quesito imagem, no trabalho com a ilustração, vocês, talvez alguns, nem sei se todos já entregaram o trabalho da ilustração, mas eu fiz questão que vocês trabalhassem com as imagens, justamente para analisar a importância e ver as diferenças de imagens de uma obra para outra. Porque a recepção da obra literária infantil requer só decorar livros, como muito supõe. Imagem também é texto. Então, esse foi o objetivo daquele trabalho com a ilustração, de que você tem que levar na íntegra, juntar o todo. Porque senão você não consegue ler a obra como um todo. Deixa eu voltar um pouquinho mais nesse da imagem. Então, quando você olha uma imagem, você precisa necessariamente valorizar o todo e ver o que essa imagem está ali fazendo. Ela ilustra exatamente o que tem no texto. Se eu digo lá, era uma vez uma casinha amarela e na página só tem a casinha amarela, então você está só repetindo o que o escritor falou. A imagem está só reforçando. Ou o texto é longo, tem 1000 informações e a imagem não dá conta disso. Percebo aqui pelos comentários que o som está cortando. Não sei se tem alguma coisa que eu posso fazer aqui. Sei lá se melhora. Espero que vocês tenham ouvido. Estejam ouvindo. Depois, qualquer coisa fica gravado. Se alguém puder definir se está chegando o som, eu agradeço. Aqui tá bom para o Eric, para os dois que está cortando, e a Kelly também diz que o som está cortando. Para a maioria está bom. Então, temos 2 problemas pontuais. Então, em relação às imagens, lembrar que a imagem não está ali só para decorar o livro, ela se propõe como texto, ela tem a sua importância e nós precisamos ensinar os nossos alunos a olhar essas imagens, a ler essa imagem, senão eles serão praticamente analfabetos nessa era da imagem. E hoje tudo gira em torno disso, de forma que precisam aprender. Em relação ao teatro, que foi um dos conteúdos trabalhados, o teatro direcionado às crianças precisa se relacionar com outras áreas, outras artes, num processo interartístico. Quando devidamente orientadas, as crianças atingem resultados surpreendentes. Essa é a modalidade de texto que menos a gente vê presente nas escolas. Porque dá trabalho, porque não sei o quê, 1000 desculpas. E o teatro ele não circula. Se vocês perceberem, até peças teatrais, a obra dramática, o texto escrito na forma teatral, são poucas obras que circulam, proporcionalmente falando as narrativas ou a poesia. Então, assim, se eu quero um aluno completo, eu acho que a escola tem a sua função, tem obrigação de trabalhar com teatro. E não é nada difícil, nada complexo, nada muito... Não precisa ser um ator, um grande profissional. A criança, ela vem para a escola dramatizando. Toda criança brinca em casa do faz de conta, da casinha, inventa brincadeira, um cabo vira um chicote e assim vai. Ela inventa coisas. Então ela já faz isso naturalmente, que nada mais é do que teatro.
Eu acho que alguém está escutando barulho, vai ver que é meu brinco que está fazendo barulho. Deixa eu tirar esse brinco daqui. Alguém disse que está fazendo um barulho igual um copo de gelo. E na verdade não tem gelo aqui, então vamos pensar que é esse brinco. Tirei um brinco, vamos ver se ele melhora. Que tal vocês ouviram um cleque-cleque aqui, que parece que, que era um gelinho. E é um brinco, acho que um brinco muito grande. Olha o tamanho do brinco aqui. E o fone apertou. Espero que melhorou. Agora vocês já até descontraíram um pouquinho. Voltando. Então é importante, se a criança já tem essa coisa pronta, tava bonito? Acho tudo bem. Agora vocês já viram, já vim com o brinco bonito, agora podemos continuar. A criança sabe fazer teatro, porque ela brinca, ela imita. E a escola, gradativamente, vai injeçando a criança na carteira, que não pode se mexer, que não pode sair, que não pode isso, que não pode aquilo, que chega uma hora que nós nos tornamos o quê? Esses adultos que não têm coragem de se expressar em público, não faz uma coisa em voz alta, se tiver que ler na igreja, quase tem um treco, é capaz de ter um infarto lá. Fica vermelho, a voz treme, a respiração fica ofegante. Isso é tudo o quê? Fruto de uma escola repressora pela qual nós adultos passamos, que nunca saíram da carteira, nada pode, nada. É a cultura do silêncio. Bom aluno é aquele quieto, sentado e respondendo o que foi perguntado. E esse conteúdo, teatro na escola, o teatro infantil, é bem para isso, é justamente isso. Fazer a criança sair da carteira, fazer com que ele levante, se expresse, fale, sem medo. Isso eles fazem naturalmente. Lá na pré-escola, eles não têm problema nenhum com isso, nem na primeira. Da segunda em diante, da terceira, vão se engessando na carteira. Eu acho que, então, a escola tem essa obrigação de mantê-los nesse diálogo, nessa cultura viva que é do teatro. Então, não se preocupe se vocês não são bons atores, não tem grandes performances aí. O importante é provocar a criança a sair dessa zona de conforto e evoluindo. Eles vão criando um pouco de teoria, um curso aqui, outro lá, uma oficina com um profissional, mas deixar de fazer, do aluno experienciar, porque nós professores não somos atores, não temos grande desenvoltura, eu acho que nós só reforçamos aquilo que foi feito por décadas, que é deixar engessado na carteira que tá bom. Mas, se eu dizer assim, mas e tempo para isso? Eu fui por muitos anos professora de ensino fundamental e, como professora de língua portuguesa, eu sempre fiz isso. Fazia eles pegar uma obra, criar o texto, eu já pegava uma peça pronta, ensaiar, brincar, criar, e um dia apresentava lá para os colegas, para outra classe, e às vezes acabava acontecendo dele ir para a escola toda ver. Porque o importante nessa questão toda, gente, não é o espetáculo. É o processo que acontece de responsabilidade da criança, dele ir crescendo, de saber a fala, porque o trabalho com a dramatização, vamos pensar em teatro escolar como uma dramatização algo mais simples. Ele vai conseguir isso com toda certeza, com experiências simples do jogo dramático e vai evoluindo até que um dia tem uma peça. Então, o que mais importa é o processo. O processo de construção, de evolução e de amadurecimento desses alunos até chegar a quem sabe montar uma peça. Se vai ser ator ou não, pode ser que sim, pode ser que não, mas as chances são mínimas de alguém se tornar profissional. Mas o que você consegue é com que o seu aluno tenha expressão oral, consiga falar em público, consiga ter uma voz boa, que saia. Porque às vezes eles no público não conseguem falar alto, a voz não sai. Então, são todos os mecanismos que vão tornar esse teu aluno um cidadão melhor. E o próximo tópico, o próximo slide, histórias em quadrinho, que é um material que, pelas suas peculiaridades, colaboram na educação das crianças desde a fase da alfabetização, pelo fato de dirigir
indicações que remontam a significados, mesmo sem conhecimento da palavra escrita. Acho que até hoje eu não encontrei nenhum aluno que dissesse: eu não quero ler quadrinhos, eu não gosto. Com toda certeza eles gostam, acho interessante, porque é uma escrita que dialoga diretamente com a imagem. Ali há um código, uma combinação, e isso de fato, embora esse conteúdo aqui, como vocês viram lá na unidade sobre histórias em quadrinhos, é literatura, não é literatura, nem tudo que é quadrinho é literatura, obviamente. Mas mesmo assim, eu optei por deixar esse conteúdo nesse módulo, justamente porque é um forte aliado na formação do leitor das histórias em quadrinhos. Literatura vai ser aquela história que foi adaptada para o quadrinho ou um texto com qualidades artísticas que de fato se torne literatura. Mas a maioria do que temos hoje não é literatura. Mas, se eu não trabalhasse quadrinhos aqui, quem sabe vocês trabalhariam um pouquinho lá na disciplina leitura e produção escrita e só. Mas a importância é, com o quadrinho que o aluno vai ler, ele vai gostar de ler. E facilita bastante o trabalho e incentiva a leitura com certeza. Então o quadrinho tem o seu mérito, já foi um gênero altamente discriminado nas escolas do meu tempo. Quem levasse uma história em quadrinho para a escola era levado para a secretaria, assinava livro de advertência e perdia a história. Porque era considerado um texto que diminuía a capacidade do aluno, que emburrecia, que não ajudava em nada. E por muito tempo, e olha que eu não sou tão velha assim, do meu tempo era proibido. Então a gente lia, e como é que nós líamos quadrinhos? Escondido. Como se fosse, e líamos. E quem podia comprar, comprava, levava na maleta, escondido, e líamos sorrateiramente. Até que a escola percebeu que o quadrinho em nada desmerecia a capacidade de leitura. Ele é um dos mecanismos, é um dos jeitos de levar o aluno a ler, e a partir desse você vai evoluindo e vai lendo mais histórias. E hoje nós temos quadrinhos altamente rebuscados, muito bem feitos, e que exigem uma interpretação grande aí do leitor. Mas começa com aqueles mais simples, e até hoje eu tenho certeza que muitos de vocês leem. E no passado alegavam que iam cometer erros de português e não sei o quê, que era uma escrita simples, fraca, que emburrecia o leitor. Mas não, gente. Isso já foi superado. Hoje nós temos gibitecas nas escolas. E é um material, sim, para ser aproveitado, para ser lido. E espero que com ele você consiga avançar um pouco mais na literatura. É um texto simples? É coloquial? Mas, se eu quero que meu aluno leia, eu não vou começar com um clássico lá extremamente complexo e difícil. Se eu quero que ele leia poesia, de fato, eu preciso fomentar a leitura, e que deve ser o objetivo da escola, do projeto educativo. Isso requer planificação, prática e avaliação. De nada adianta uma excelente história, aula de história, de literatura, e amanhã mais nada. Ou o mês que vem, só essa no ano. Então, se eu quero que o meu aluno seja leitor, um leitor crítico, de fato, eu preciso que ele leia sempre. E o quadrinho vai ajudar a poesia, o teatro, a narrativa, no caso, conto, crônica, e assim por diante. Então, de um modo geral, eu vou conseguir fomentar a leitura se eu colocar o meu aluno em contato com o texto. Gente, quando eu falo em promover a leitura, é tudo. A escola, por muito tempo, elitizou que só os clássicos que eram bons. Se você leva quadrinhos, fotonovela, best-sellers, só se a gente pegar na literatura que circula por aí, olha, quanta literatura discriminada na escola. Deixa que eles leiam tudo, incentive a ler tudo, a ponto de que ele mesmo não queira mais ler aquilo. E busque um texto maior, melhor, com maior qualidade. Então, assim, a escola sempre foi muito elitista. Isso pode, isso não pode. E não.
Os quadrinhos têm muita crítica social, como acaba alguém de escrever aqui. As fotonovelas fazem nos pensar. Romances policiais. E eu lembro da minha adolescência que eu li a Agatha Christie. Eu li tudo. Tudo que aparecesse de Agatha Christie eu gostava. Até que chegou uma hora que eu cansei. Porque era sempre a mesma coisa. Era um crime, uma investigação, e a gente ficava tentando adivinhar o assassino e errava. Ou raramente acertava. Depois do 20º, eu disse, não, agora já chega, eu enjoei daquilo. Mas eu, como leitora, cansei daquela leitura. É esse o foco, é esse a importância. Então, se eu começo com uma literatura muito densa, se eu pego um poema muito clássico, que meu aluno não consegue acompanhar, ele não vai gostar de ler poesia. Imagine a criança. Então, eu preciso começar com textos lúdicos, agradáveis, interessantes, e depois eu vou evoluindo. Isso em qualquer coisa. Então, a literatura infantil é um jeito fácil, gostoso, que aproxima a criança da leitura. Eu quero lá na frente que ele seja leitor. E eu vou deixar um pouquinho de espaço aqui para vocês perguntarem, ou comentarem, ou se vocês têm alguma dúvida pontual em relação aos conteúdos, algum texto que nós trabalhamos, enfim. Eu vi rapidamente aqui, consegui acompanhar alguns comentários de muita gente lendo o quadrinho, lendo a Agatha Christie, mas se eu quero que a minha criança leia tudo, eu tenho que apresentar de tudo um pouco. Então, usando o teatro, a poesia, a narrativa, contando muitas histórias, apresentando muitos livros, gibis, eu vou desenvolvendo, sim. E eu acredito muito, gente, que se a literatura for aliada à atividade lúdica prazerosa, as coisas acontecem. A Giana diz o seguinte, que a maioria dos professores de educação infantil do fundamental não trabalham com a diversidade dos gêneros textuais por desconhecer e também por não saberem trabalhar o lúdico como uma alternativa pedagógica de aprendizagem. De fato, gente. E eu acho que tem que ir em busca. Se você quer ser professor, você tem que levar isso. Buscar esse conhecimento. Buscar alternativas interessantes. A escola tem que ser alegre. Você diz com sabor, para que as crianças gostem. E o lúdico. Se você contou uma história, evitar aquela coisa de sempre fazer pergunta, escrita e resposta por escrita, como se essa fosse a única forma de alguém entender o que leu. E não. Você pode interpretar com desenho, com pintura, com outras formas de expressão. Então, se você alia o lado artístico, o lado lúdico, com certeza você tem mais chances. E a ilustração de editora para editora, ela muda, com certeza. A mesma obra editada, às vezes por outra editora ou um tempo depois, ela passa por transformações e muda. Um exemplo bom é a Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. Tem uma edição que ela ilustrada bem simples, bem singela, e numa segunda edição quem ilustrou foi o Ziraldo. Se você olhar assim, parece duas obras completamente diferentes. De fato, Eliana, as ilustrações mudam muito na obra, conforme a versão que elas aparecem, elas surgem. Alguém pediu aqui para a gente falar um pouquinho do 3 na obra Cinderela. Vejam que na versão que vocês leram para esse trabalho, nós não temos fada madrinha, aquela com a varinha mágica, etc. O elemento simbólico ali é a mãe. E os pássaros é que acabam, o pássaro é que acaba sendo o elo. Veja que ela vai chorar no túmulo da mãe 3 vezes.
Quando ela ganha as irmãs ali que vêm, elas passam a formar um triângulo de três irmãs. Quando tem o baile, Maria está sem voz. Aqui não sei se tem alguma coisa para ser feita, Maria. Espero que volte. O baile, ele acontece 3 vezes. Então, assim, isso não só nessa história Cinderela, em todos os outros contos. Essa repetição, quando ele pensa que encontrou a noiva, que mutila o pé, a pombinha avisa, volta, troca e assim por diante. Sempre aquela coisa do 3, a psicanálise em especial vai explicar que, da mesma forma como nós somos formados pelo id, ego e o superego, ou seja, a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente, tem mais gente sem voz lá. E agora? Tá todo mundo escutando ou não? Tá ouvindo? Então eu vou continuar. Então, ok, continuando. Como a humanidade, o ser humano, se alicerçou fortemente nessa questão do 3, basta vocês olharem o nosso corpo, por exemplo. Nós somos cabeça, corpo e membro, quando aprendemos isso na aula das ciências. Quando a gente olha para a nossa cabeça, o que tem dentro da cabeça? Na aula de ciência, o professor perguntava, você dizia, tem um cérebro, um cerebelo e um bulbo, que eram as 3 partes principais lá. A mente, consciente, subconsciente e inconsciente. Então, nós temos uma tendência muito forte de alicerçar a nossa cultura, as nossas divisões, em 3. A própria universidade, a própria Unicentro, olha o símbolo dela. Ensino, pesquisa, extensão. 3. Aí, se você pega pelo lado religioso, Pedro nega Cristo 3 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes, você... Cristo usava essa... Que é justamente o 3, é o número da perfeição. Se a gente olhar as fases da vida, infância, adulto, velhice, tudo é o 3. E os contos clássicos, os antigos, buscavam justamente, os povos antigos alicerçaram essa divisão na própria vida, que é o símbolo da perfeição e do equilíbrio 3. Então, quando no conto as coisas acontecem 3 vezes, de fato, é a busca pelo equilíbrio. E vejam que essa fada madrinha, essa fada é mais coisa do cinema, da Disney, dessas versões aí. Porque nas histórias clássicas, sempre normalmente são pássaros que ajudam. Vejam, em Cinderela era um pássaro. Lá em João e Maria, quando eles ficam perdidos na floresta, quem conduz as crianças até a casinha da bruxa foi um pássaro. Pelo canto, eles conseguiram. E depois, para atravessar o lago, foi uma ave grande, um pato. Ave também. Então, sempre tem essa coisa do 3. Na Branca de Neve, que alguém pergunta agora aqui, nós temos, além dessa coisa do 3, porque a madrasta vai 3 vezes lá na Casa dos Anões para tentar eliminar a Branca de Neve. Na primeira tentativa, ela leva um cinto, que é aperta até ela desmaiar. Na segunda, ela leva um pente com veneno. E na terceira, ela leva a maçã. Normalmente a gente já vai direto para a maçã nessas histórias simplificadas. Então, lá em Branca de Neve, além do 3, nós temos o 7, que também é um número forte, muito forte na nossa cultura, que são os 7 anões, que representam cada um dos anões, um dos minerais da terra lá, os mais conhecidos da época, porque hoje nós conhecemos muito mais, mas os povos antigos só conheciam 7. O ouro, prata, mercúrio e assim vai, os metais mais importantes. E eles estão presentes, e aí vai, os 3 porquinhos e assim por diante. O 3 ele está presente em todos, ou diretamente, como na história, os 3 porquinhos, ou na repetição de um ato 3 vezes, e assim por diante. E, olha aí, alguém lembrou da história de Jesus, os 3 magos, os 3 reis magos. De fato, por que 3? E não 2, 5 que foram visitá-los? É essa coisa mesmo da
da nossa cultura que estão presentes nos contos, e é por isso que eles nos falam de forma simbólica. Eles são metafóricos, e as nossas crianças vão perceber isso lá para frente, lá adiante. E então, acho que em relação aos contos de fadas está mais ou menos claro. Eles são simbólicos, metafóricos e falam por entrelinhas, como eu disse naquele slide anterior lá. Existe uma orelha atrás da orelha que vai guardar essa aqui, ó. Quando a criança escuta uma história que se lhe apresenta, penetra nela simplesmente como história. Mas existe uma orelha detrás da orelha que conserva a significação do conto e o revela mais tarde. Isso que o Pavels fala é justamente isso. Que a criança vai ouvir e vai entender como história. E o lobo comeu o chapeuzinho e fim de história. Mas lá na frente, lá na adolescência, na transição, na fase que marca a entrada ali para a fase adulta, esses contos se revelam e, de fato, vão ter essa significação que a segunda orelha captou. Essa orelha atrás da orelha. Ou seja, o inconsciente. E aí alguém lembrou de muitos outros exemplos do 3. Divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É, de fato, isso. Semana tem 7 dias. Então, nós gostamos muito do número 7 e do número 3. Isso que na nossa cultura aqui é bem menos. Mas se vocês forem na cultura dos orientais, é muito mais forte. Observem, é só vocês pegarem o dicionário de símbolos. Quem teve a oportunidade de consultar agora para o trabalho da Cinderela, ótimo, e quem não teve pode fazer isso. Vocês vão ver o quanto ele é significativo. São 3 ou 4 páginas explicando o que significa o número 3. Altamente simbólico. Que mais? Qual outro tópico mais assim que vocês estão com dúvidas ou têm interesse de discutir? Acho que pararam as perguntas. Então, gente, olha, a prova, como vocês já estão acostumados, questões objetivas e subjetivas. Já tentei falar com a nossa equipe que monta a prova, porque a gente organiza as questões e entrega. E eles que montam, organizam, selecionam quais que vão, para que seja meio dosado. Que tenha questões objetivas e subjetivas para todos. Para que vocês também tenham oportunidade de escrever um pouquinho. Para que o computador não fique soberano e escolha lá seu bel prazer. Espero que dê certo nessa de literatura. Vocês... alguém pediu para falar um pouquinho sobre poesia para criança. E outro ficou com dificuldade para a Eliana de entender um pouquinho, escolher a obra superior e inferior. Acho que eu começo pela da Eliana, depois falo da poesia. Eliana, a ilustração inferior ao texto, lembre que não estamos falando de bonito ou feio. Inferior quer dizer com menos informações. Se você pegar, por exemplo, João e Maria, aquele conto clássico ilustrado lá pelo Emílio, escrito pelo Emílio Ferraz e Salmudanza, uma ilustração em açúcar belíssima, mas ele não dá conta de ilustrar tudo. Ele só enfeita o livro um pouquinho. Então a ilustração é inferior, porque o texto vai muito além. Se você pegar a Casa Sonolenta, que foi o exemplo que eu dei, a ilustração está além. Ela traz mais informações na página do que o está escrito. Então, a superior é quando você consegue construir mais sentidos a partir da ilustração. O texto tem uma frase ou duas e a ilustração diz muito mais. Essa é a diferença. Alguém está perguntando se essa análise vai cair na prova. Eu fiz questões sobre ilustração, mas embora eu já cobrei bastante ilustração no trabalho, então a nota maior, o trabalho maior é sobre ilustração. Vai ser um pouquinho menos. Sobre a poesia que alguém perguntou anteriormente. Gente, poesia para criança, ela tem que ser lúdica, brincante, cutucante, divertida, com bom ritmo, com sonoridade. Senão, não é poesia, senão a criança não gosta, não entende.
E eu acho assim, brincar com a poesia. É aquela que te faz você pensar e brincar. Eu acho que se ela for lúdica, o Sérgio Caparelli é um bom exemplo de autor para trabalhar com criança. Lembro lá no texto, lá na disciplina, Brincadeira, Vaca Amarela, Boi da Cara Preta, são poemas divertidos, curtos, de uma linguagem simples, no entanto artística. Ainda alguém está falando aqui das mutilações, alguma coisa sobre os contos de fadas, que eram versões mais... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo resgatar uma pergunta que fugiu aqui da minha tela. Do Eric. E as histórias escrachadas, mutilação, morte e sangue, como isso influenciava antigamente? Os povos antigos tratavam os fatos de forma um pouco mais real. Hoje a nossa sociedade continua 1000 vezes mais violenta que aquela, e nós adocicamos tudo, amortecemos as nossas crianças e, de certa forma, não preparamos muito para a vida. Os povos antigos buscavam, sim, preparar, e as crianças viviam num contato mais direto, não tinha nada muito específico para elas. Então, assim, de que me adianta de sofrimento, de dor que os contos antigos passam? Estão aí, podem ser trabalhados sem adocicar a vida das crianças, porque, como diz a Marina Colasanti, os contos de fadas estão agonizando na UTI, porque tiraram tudo e não está sobrando mais nada. Alguém quer saber sobre fichamento? A Rosângela. O fichamento, gente, eu não... É uma tarefa bem simples, porque eu dei um comando lá para vocês de como fazer, lembro até, copiei, cortei, recortei, tal qual uma explicação, que o objetivo do fichamento, qual que é para um acadêmico? Nessa tarefa é para vocês aprenderem a fazer fichamento, mas amanhã ou depois, quando vocês já estiverem trabalhando com o TCC, você empresta um livro interessante, mas você tem que devolver para a biblioteca, para um amigo, e o livro não vai estar em suas mãos. E você achou uma coisa legal. Tipo, gostei dessa citação aí do Luiz Pavels. Você copia, diz em qual livro está, coloca o autor, o ano e a página, referencia e faz de quase que uma colcha retalho daquele texto. E aí você se posiciona criticamente sobre aquilo. Você já, de certa forma, analisa, comenta o texto, se favor ou se contra, se concorda ou não concorda, você já tem um posicionamento. E guarda isso. Pode devolver o livro, daqui 2 anos você vai fazer teu TCC, ou daqui 3, você vai lá no teu arquivo, você pode pegar aquela citação e trabalhar com ela tranquilamente, sem problema nenhum. Porque daí está tudo fichado, você não encontra mais o livro. Às vezes você quer o livro, vai na biblioteca, o livro não existe mais. Já saiu do acervo, sumiu, ou está emprestado e assim por diante. Ainda mais vocês no sistema à distância, que às vezes a biblioteca maior não fica tão disponível tão fácil. Eu acho que ficou claro. Pode ser, ou tem mais alguma dúvida? Enfim. Então, o fichamento é isso. Você copia literalmente aquilo como citação e faz uma análise, ou na sequência, ou mais no final, um posicionamento do que você entendeu sobre aquilo, que te ajuda já a saber. 3 laudas eu não entendi, Liana. O que você quer saber? Se uma atividade tem 3 laudas? Eu acho que nas minhas atividades eu não mencionei quantas páginas o trabalho deve ter, nem da Cinderela, nem das ilustrações, não. Ele o Giovanni, é quase um resumo. Não é bem um resumo, porque o resumo você fala com as tuas palavras, você escreve do teu jeito. E no fichamento você copia, deixa entre aspas, em que página que está, em que situação que aquilo está. E você comenta isso no final ou na sequência.
É para você ter aquele texto, porque às vezes daquelas 10 páginas que você leu, você mencionou uma e meia de citações interessantes e aquilo que importa para um trabalho futuro, que você pode usar até para um trabalho na disciplina, ou no teu TCC, ou no teu estágio. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma questão pontual? Pelo visto, não temos mais perguntas. Então, gente, eu agradeço, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com essa disciplina, ou parado para refletir, principalmente quem já trabalha, quem já atua. Espero que vocês tenham gostado, que vocês... Ai, medo da prova. Vocês vão ter medo. Vocês vão fazer bem feito, só isso. Não ter, escrever bem. Com certeza vão se sair bem. E desejo a todos aí sucesso na vida, na profissão. E os que já são professores, o que serão, façam a diferença onde quer que vocês estejam. Trabalhe com seriedade. Se o nosso país está um caos hoje, a culpa não é só daquele grupo que está lá no comando. A culpa é nossa, sim. É da sociedade, do povo brasileiro amortecido que não reage a nada e que simplesmente aceita. Monteiro Lobato passou a escrever para crianças porque não apostava mais nos adultos. E para ele o adulto era um caso perdido. Vamos fazer como Lobato, vamos apostar nas crianças e quem sabe eles, quando chegar a hora deles, eles façam esse país melhor, porque se a escola não fizer nada e as crianças não forem formados para serem cidadãos mais dignos, a coisa está feia. E nos vemos por aí. Um grande abraço e sucesso aí para vocês. Boa noite.